Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria e uma sensibilidade talvez diferenciada que me coloco aqui nesta noite. Gostaria de dizer que dos presentes todos que foram citados, sem dúvida nenhuma, eu recebi os maiores presentes nesta noite. A companhia da Andréia, a sua introdução à palestra. E de antemão já vou dizer, André, precisamos de uma foto para registrar esse momento, a parceria de hoje à tarde, de hoje à noite. A alegria de reencontrar a Mona Lise nessa casa, que é uma jovem que vem do nosso trabalho de evangelização lá em Campina Grande. Me emocionou muito, eu tive uma sensação de parábola do semeador, aquela coisa que dá frutos, eu nunca tinha sentido isso. Achei muito interessante, a mentora do grupo se chama Marta, porque eu venho pensando nesse personagem do Evangelho na última semana, todos os dias. É um personagem que tem me chamado muito a atenção, porque é aquele personagem que ficou como se tivesse cuidado apenas do lado pragmático, junto com Maria, porque Maria teria ficado na contemplação. Mas Marta tem um perfil psicológico muito interessante, então me emocionou muito saber isso. Me emocionou muito saber que a casa se chama Grupo Espírita de Petrolina, porque isso nos faz lembrar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira instituição espírita, aquela que marca o lugar. E me emocionou muito porque hoje pela manhã eu fiquei muito emocionada, eu acordei cedo. Eu saí do hotel, me exercitei um pouco, voltei. E quando eu voltei, eu fiquei olhando da varanda do hotel o Rio São Francisco. E eu me emocionei profundamente. E eu fui lá na enciclopédia, na Wikipédia novamente, para reler uma coisa que a gente aprende na escola, no ensino fundamental. O rio da integração nacional. E eu sei que esse rio corre ao contrário, porque ele corre subindo o Nordeste para desaguar no mar. Geograficamente seria mais fácil descer as montanhas de Minas Gerais, atravessar o Rio ou o Espírito Santo, mas o velho Chico, e não é à toa esse nome, homenageando um grande espírito, esse rio corre ao contrário, corre para cima, e integra todo o Nordeste com o Sudeste, torna toda essa região fértil. Se não fosse esse rio, esse lugar seria inabitável. E eu me emocionei muito, lembrando disso. E também porque eu venho de um lugar em que quando a água da tão controvertida transposição chegou, o reservatório da cidade, que abastece, acho que há 800 mil pessoas, Campina Grande mais região, estava com 2%. Eu vivi 2 anos, os mais intensos da seca, em que eu tomava banho e havia uma banheira que aparava, uma bacia que aparava a água do banho, uma água muito salobra, muito grossa. E quando entrou a água da transposição, todos nós sentimos a diferença. A pele fina, o cabelo hidratado. Então nós devemos muito a essa região, a essa água abençoada. E é muito emocionante estar aqui hoje. Valeu a pena a semana, a viagem, o evento, para estar aqui, para sentir essa emoção. Eu peço desculpas a vocês por ter me emocionado tanto. E eu tinha pensado, quando acertamos a palestra, eu pensei assim, eu vou fazer uma palestra clássica, né? Uma palestra espírita clássica, é aquela que o expositor segura o auditório, né, na exposição, sem slides, 40, 50 minutos, isso não é difícil para um expositor. E hoje de manhã
eu pensei, eu vou fazer o capítulo 5º. Eu venho fazendo uma releitura do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas palestras a partir dessa releitura. E aí, muito envolvida lá no seminário, eu pensei, eu pego o item relativo ao suicídio e a loucura. Aí quando eu cheguei, vimos a casa e eu pedi a Ildete o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu sentei ali, eu abri o livro para procurar o texto. Eu abri no texto. E aí eu reli, eu disse, não, vou fazer alguma coisa mais leve, vou fazer o texto anterior, né, que é das bem-aventuranças, a introdução. Eu vou fazer talvez as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Eu mudei para ali com Célia e fiquei pensando, eu vou mudar o texto, porque esse texto é muito forte. Eu não tinha combinado nada com a Andréia, eu só sabia que ela ia cantar. Aí ela cantou a Ave Maria. E isso me ata a um fio de leituras do ano passado para cá, que é o livro Memórias do Suicida, a partir do qual eu venho montando um seminário sobre a pedagogia de Maria na recuperação dos suicidas. Eu falei, não, então é esse o texto, né? E na sequência, André ainda cantou mais 2 músicas que foram confirmando a seleção, que certamente não foi minha, mas dos espíritos. Então, feito esse preâmbulo, né, controladas as emoções, vamos seguir até que horas, Ildete? Até 8h30? 40 minutos. Então, vamos lá. Então, nós precisamos nos situar muito bem em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu gosto sempre de recordar essa obra do Espiritismo, porque é talvez a obra que fale mais facilmente às nossas necessidades. Ou talvez as nossas necessidades sejam tão grandes que nós nos sentimos muito representados nesse texto de Allan Kardec. E para mim é o texto no qual a genialidade do codificador vem à tona. Por vários detalhes, né, que vamos rapidamente recuperá-los. O primeiro deles é Kardec listar 5 pontos centrais de um Novo Testamento e dizer que os 4 primeiros não dizem respeito ao interesse central do Espiritismo. Então, não são os dogmas, não é o Jesus histórico, não são as predições nem os milagres que interessam a essa obra, porque esta obra se chama o Evangelho conforme o Espiritismo, por isso segundo o Espiritismo ou à luz do Espiritismo. Então, o que interessa é o ensino moral do Cristo. Se nós pegarmos esses recursos hoje de leitura, não é, nos tablets, nos computadores, o recurso simples do Ctrl F, não é, qualquer texto em PDF, e colocarmos moral do Cristo em qualquer obra espírita, isso vai aparecer repetido N vezes. Então, ao Espiritismo interessa o ensino moral de Jesus. Não que nós não tenhamos tratado dos milagres das predições, isso está na Gênese. Não que o Jesus histórico não nos interessa profundamente. Aquilo que deu ensejo aos dogmas da Igreja, isso de fato não é para nós interessante, mas nós já cuidamos de tudo mais. Então, a nós, os espíritas, o ensino moral do Cristo. E para ratificar a sua pesquisa, Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo o princípio metodológico com o qual ele trabalhou, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Então, é preciso ser uma mensagem universal. Era preciso ser à época de Kardec, é preciso ser hoje. Não basta que um espírito o diga, nem que um espírito assine com um nome importante. É importante, é fundamental, é decisivo, é constitutivo que a mesma verdade seja dita por mais de um espírito em diferentes lugares. Por isso, nós podemos compor, e esse está sendo um dos meus desejos, eu acho que vou fazer isso num dia de descanso, um mapa segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. As cidades de onde vieram os textos. Porque os capítulos estão organizados em 2 grandes grupos. Kardec abre o capítulo com uma citação de um Novo Testamento, faz um conjunto de reflexões de sua autoria, essa que nós vamos comentar, o suicídio e a loucura é de sua autoria, e na sequência há uma seção chamada Instrução dos Espíritos. E quando termina o texto, às vezes com mais de um item, está lá assinado por um espírito, São Luís, Erasto,
Cura d'Ars, que é um espírito que eu admiro muito, Isabel, rainha de França, e por aí vai, outros, né? Lamennais, François Nicolas Madeleine, outros espíritos, e aparece a cidade e o ano, Paris, 1861, Havre, e por aí vai. Então nós podemos, inclusive, compor um mapa da comunicação kardeciana. E isso é muito interessante, por exemplo, para quem assistiu o filme Allan Kardec, agora que passou nos cinemas. Há uma cena muito bonita que foi filmada de cima e o codificador praticamente afogado em correspondências. E é preciso que nós entendamos que não havia e-mail, não havia WhatsApp, eram correspondências escritas à mão, transportadas em lombo de cavalo, de trem, e quando iam da Europa para os Estados Unidos, para a América, aliás, melhor dizendo, de navio. Então era um outro tempo, e Kardec trocou correspondências com mais de 100 instituições espíritas. Esse final de semana, Clóvis, lá no simpósio, ele falou em 1000 correspondências, porque havia esse grupo, essa ligação, esse processo todo, essa troca de correspondências, e daí vem a universalidade do ensino dos espíritos. Porque os grupos com os quais Kardec se correspondiam, a maioria deles grupos mediúnicos, não necessariamente sociedades espíritas, a grande maioria grupos mediúnicos, lhes mandavam os mais diferentes textos, que era preciso então comparar esses textos para ver se eles falavam as mesmas verdades. E por isso o critério é universalidade do ensino dos espíritos. Então a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo está assim composta. São capítulos com 2 partes. A primeira é o comentário de Allan Kardec. E esse capítulo 5º, ele é muito interessante porque a bem-aventurança dos aflitos, bem-aventurados os aflitos ou felizes os que sofrem, os que choram, porque serão consolados, é a segunda bem-aventurança na narrativa de Mateus. E Kardec, com muito senso de pertencimento ao nosso mundo, ele coloca essa como a primeira bem-aventurança comentada aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa logo por essa, porque depois de ele passar nos primeiros capítulos com não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, os mundos habitados, nascer de novo, então quando passa essa parte dos fundamentos até o 4º, no 5º capítulo, entra então essa parte que hoje se chama de muito psicológica no Espiritismo. É atender às nossas necessidades. E aqui então o item 1 é exatamente a transcrição do Evangelho de Mateus no Sermão do Monte, quando diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. E Kardec faz essa compilação, há aqui vários versículos, depois ele vai escrever justiça das aflições, causas atuais das aflições e depois causas anteriores das aflições. Só até aí nós já pegamos, digamos assim, uma orientação kardeciana muito clara. Primeiro, entender que há uma justiça nas aflições. Nós não sofremos injustamente. Aí vamos nos recordar do princípio básico do Espiritismo, Deus soberanamente justo e bom, descrito lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, nas primeiras questões. Nas primeiras, esse é o fundamento básico. Deus soberanamente justo e bom. Como sendo soberanamente justo e bom, permitiria que nós vivêssemos sofrimentos desnecessários. E é preciso considerar esse grupo nominal, porque nós temos aí o advérbio soberanamente, antecedendo 2 adjetivos, justo e bom. Então, algo é ser soberanamente justo, outra coisa é soberanamente bom, mas ser soberanamente justo e bom só Deus. E essa é a descrição da perfeição que nós conseguimos alcançar nesse momento. Nós não conseguimos avançar para além dessa descrição, não conseguimos, excede a nossa capacidade de compreender um outro sentido sobre Deus. E aí Kardec nos fala justiça das aflições, primeiro as causas atuais, porque há muitos sofrimentos na nossa vida que decorrem da própria imprevidência dessa vida.
Aquela história de que tudo é causa do passado é incompreensão dos princípios espíritas. Esta vida, com o par de anos que tem, já nos deu motivo suficiente para errar, mas também para acertar. E por isso Kardec, pedagogicamente, vai nos ensinar primeiro as causas atuais, para só depois a gente ver as causas anteriores. E depois ele vai para os motivos, o esquecimento do passado, os motivos da resignação, e vai chegar então nos últimos itens dessa primeira parte deste capítulo, que ele intitula O Suicídio e a Loucura. E eu lembro muito claramente do impacto de certa vez ter lido esse livro, esse texto. Ainda há uns 20 anos atrás, ainda com muita inexperiência, nós estávamos começando também a nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E naquele momento nós não tínhamos ainda as palestras públicas, eram só grupos de estudo. Eu lembro de uma tarde de sábado, quando finalizamos a tarefa da juventude, sentei-me eu, meu irmão e uma amiga na época, e abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo para fazermos um Evangelho, concluirmos a tarefa. Nós já sentíamos muita falta de a instituição ter alguns meses e não ter palestra pública, e caiu exatamente esse texto. E eu fiquei muito assustada, né? Era um evangelho de gratidão pela tarde da evangelização, e caiu esse texto. E nós lemos, os três lemos, ficamos ali em silêncio. Eu lembro que o meu irmão é muito mais racional do que eu, e ele disse assim, se caiu isso é porque a gente precisa entender esse texto. E esse texto foi um grande sinalizador do trabalho a ser feito no decorrer da nossa casa ao longo desses 20 anos. Nosso serviço de atendimento fraterno foi se estruturando e vem muitos casos nesse sentido. Mas o que importa dizer aqui é a lucidez de Allan Kardec. Em 1864, organizando um livro em coautoria com os espíritos, escrever um texto chamado O Suicídio e a Loucura. Isso nos fala de um contexto da época, mas nos fala de um olhar sobre a humanidade, porque às vezes as pessoas dizem, no passado tudo era melhor. Vejamos que no livro de 1864, Kardec já colocar esse tema, significava que ele estava olhando para o seu contexto e estava olhando para o futuro. E vai nos escrever algo assim. Nós vamos ler aqui alguns itens e vamos comentando até o momento que o tempo nos permitir. O texto começa assim: a calma e a resignação são adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Esse é o primeiro período desse texto. Vejamos só o que diz Allan Kardec, a sua lucidez. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vejamos que o codificador nos falava de dois grandes males do nosso tempo. Nem vou recuar ao momento em que ele escreveu esse texto. Os dois males do momento em que vivemos. As mais diversas formas de loucura, as crises generalizadas, as crises de ansiedade, as depressões, as diversas formas, a loucura clássica, a esquizofrenia. É um momento que estamos vivendo. Algumas pessoas dizem, nunca houve tanta doença mental. Talvez nós nunca tenhamos tido antes tanta condição de a medicina detectar e de tratar. E esperamos sempre tratar preventivamente. E estamos também numa onda, numa revivescência de muitos casos de suicídio, porque o materialismo, que Kardec vai depois comentar nesse texto, é um paradigma que teima em continuar vivendo.
E é esse mesmo paradigma que o codificador, na questão 799 de O Livro dos Espíritos, questiona os espíritos, quando pergunta qual o grande objetivo do espiritismo. E a resposta dos espíritos: combater o materialismo. É um par pergunta e resposta muito curto. Qual o maior objetivo do espiritismo? Qual a sua função, conforme algumas traduções? E a resposta é combater o materialismo. Então nós precisamos mesmo, amigos, falar de imortalidade da alma, de sobrevivência, de comunicabilidade, de reencarnação. E no caso em pauta, eu vou aqui me apoiar na ideia apresentada pelo meu amigo José Otávio, expositor espírita lá de Campina Grande, quando ele disse certa vez algo que é uma verdade e que eu não tinha me dado conta. O espiritismo é a única doutrina religiosa capaz de prevenir o suicídio, capaz de tratar a pessoa com ideia suicida e capaz de reabilitar o suicida. Isso é muito, porque é prevenir, é acolher sem julgar e é reabilitar o suicida. Essa última parte, evidentemente, deveremos fazer muito bem as duas primeiras para não precisar fazer a terceira parte. As obras espíritas, desde o Céu e o Inferno, os depoimentos que lá estão, aliás, desde o Livro dos Espíritos, na parte final lá das Esperanças e Consolações, quando Allan Kardec trata do suicídio, ele elenca, se não me falha a memória, 11 motivos e questiona aos espíritos, motivo um a um, se não seria justo cometer o suicídio. E para todos eles a resposta é negativa. Há inclusive um motivo que, quando eu lia o Livro dos Espíritos, muito jovem, sem um conhecimento maior de sociologia, das vidas, das culturas, eu não entendia muito bem, mas que é ainda muito real em alguns lugares, que são aqueles lugares em que a mulher, quando fica viúva e não se considera que ela possa trabalhar, em algumas culturas as viúvas são indesejadas e, como tal, elas deveriam ceifar a própria vida. Parece coisa dos livros, mas isso já ocorreu muito. Por que é que Jesus acolheu as viúvas? Porque na antiguidade elas eram um peso. E se elas ficavam sem filhos homens, era um peso maior ainda para a sociedade, porque considerava-se que a mulher deveria ser sustentada pelo seu marido e por um filho, se assim o tivesse. Não por uma filha, por um filho. E por isso Jesus acolhe, dignifica e reabilita as viúvas. E há um costume, esse costume, em várias sociedades, que talvez usando um termo, não sei se muito adequado, mas primitivas. E Kardec questiona os espíritos e a resposta é não. Quando nós vamos para o Céu e o Inferno, há uma coleção linda, muito linda, de depoimentos sobre o suicídio. Há um que me comove profundamente, que é o de uma mãe que só tinha um filho. Jovem, esse filho enferma, de modo a não recuperar a saúde, caminha para o desencarne. E enquanto a família está ali assistindo o moribundo, prestes ao desencarne, essa mãe retira-se do local e, no afã de entrar no reino dos céus junto com seu filho, mata-se. E a família tem que fazer os dois velórios. E posteriormente, esta mãe comunica-se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, relatando o seu sofrimento, a sua dificuldade, a sua decepção, porque movida pela posse de ser a mãe do seu filho, mesmo se ele estivesse morto, ela nega a imortalidade da alma e se mata também. E esse depoimento ele é muito real, assim como o depoimento dos amantes, dos amores. Há 2 depoimentos desse tipo em O Céu e o Inferno, que estão na literatura, por exemplo, em Romeu e Julieta. O que é Romeu e Julieta, senão 2 suicídios cometidos na ideia de que os amantes permaneceriam juntos, que nós sabemos que não permanecem.
E que Manuel Filomeno de Miranda, de forma belíssima, retoma esse tema, se não me falha a memória, em Trilhas da Libertação, num caso secundário ao caso central do livro, e reconta basicamente um Romeu e Julieta, dizendo que eles se mataram, ambos se procuravam no mesmo sítio, no mesmo lugar, ouviam um chamar ao outro e não se encontravam nunca. Não que não se encontrarão, mas naquela situação não se encontravam, embora estivessem, usando aqui um termo para entendermos, fisicamente no mesmo espaço espiritual. Então o Espiritismo vem nos esclarecer essas questões, vem nos mostrar a calma e a confiança na vida futura. Recentemente eu reli do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Eu venho relendo aquele livro e tem uma mensagem sobre a calma. E foi muito interessante reler isso, porque a definição lá de calma que Joana apresenta é confiança no futuro. E nós só podemos confiar no futuro se nós confiarmos que as bem-aventuranças são uma descrição desse futuro. Se nós não levarmos isso em consideração, como ter calma? Porque são bem-aventurados os que padecem. Ora, como considerar isso no materialismo? Não há suporte. Primeiro porque para o materialismo não deveria existir o sofrimento. A vida deveria ser uma grande festa, uma eterna juventude, uma experiência de riqueza e ostentação. O materialismo não consegue explicar essas contradições e não consegue apresentar uma ideia de futuro que será de superação. Como eu evangelizei muitos anos a juventude e dou aula para jovens como professora universitária, eu preciso acompanhar as coisas que os jovens leem, que os jovens assistem, que eles gostam. E me chama muita atenção a produção cultural para os jovens, que apresenta um futuro escatológico, de extermínio da humanidade. E eu fico com muita dó desses jovens, lendo esses livros, assistindo essas séries. Porque qual é a crença no futuro? Qual é a perspectiva? E por isso na Casa Espírita nós precisamos investir tanto na evangelização dos jovens e das crianças, para contrapor a essa perspectiva. Devemos investir também na evangelização dos adultos, dos idosos, das crianças e dos bebês. Deveremos investir porque a vida humana, ela é o maior investimento divino. Mas os jovens me chamam muito a atenção. Eles estão sob muitas pressões, o mercado de trabalho, a definição de um curso, de uma profissão a nível superior ou não, constituir ou não família, enfim. E a literatura lhe fala de um futuro escatológico para a humanidade. Então precisamos voltar com os jovens e ler textos como esses. A calma e a resignação auridas na maneira de considerar a vida terrestre, ou seja, isto aqui é uma passagem, é um processo reencarnatório, a Terra é uma escola, é um mundo de provas e expiação, e nós estamos voltando. Isso é considerar a vida terrestre. E a confiança no futuro, ou seja, a bem-aventurança, a perspectiva, esse mundo que virá, dão ao espírito uma serenidade e são o preservativo contra a loucura e o suicídio. Porque, em geral, vai para o suicídio aquele que não conseguiu construir resistências, não achou uma saída, porque olhou para as coisas de modo muito materialista. E porque nós sabemos da perspectiva espírita, essa ideia é inoculada durante muito tempo, não é uma coisa de uma hora para outra. Mas na sequência o texto aqui vai nos dizendo algo muito interessante. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. E aí eu gosto de ler esse texto do codificador
pelo olhar de humanidade, os casos de loucura que, traduzindo, né, na expressão nordestina, os casos de desespero, ou como a gente gosta de dizer em boa expressão nordestina, aquela agonia profunda, porque eu acho que só o nordestino compreende o que é uma agonia, né? É um desespero, é uma coisa que não se resolve, né? Quando a gente está muito agoniado, quando a gente está aperreado. Esse aperreio, essa agonia, se Kardec escrevesse aqui com a expressão nordestina, ele diria que vem da comoção produzida pelas vicissitudes. E há muitas situações que são de vicissitudes, que são de aperreio, que são de aperto, que são de arroxo. E que ou nós temos uma visão de que as coisas passarão, de que momentos difíceis existem, que neles nós somos convocados a multiplicarmos talentos, que muitas vezes é preciso parar mesmo, muitas vezes é preciso chorar. E nesse sentido eu me lembro de um texto belíssimo de Emmanuel, que eu já li inúmeras vezes, chamado Aflições, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, com toda a sua humanidade, às vezes dizem Emmanuel é muito duro. E quando eu quero ler um espírito amável, eu leio Emmanuel. Então eu fico imaginando que alma sou eu, que é Emmanuel que me consola. Porque, por exemplo, em Aflições ele diz, textualmente, não vos é interditado chorar. E às vezes a gente tem que ter uma crise de choro, né? Tem uma crise de choro e aquilo parece que alivia. Essa é a expressão, alivia. Não vos é interditado chorar. E ele continua esse texto dizendo que o Cristo sofreu muito e que entende as nossas lágrimas. Vejamos que coisa impressionante, que humanidade, né? Esse nível, o Cristo entende as nossas lágrimas. E semana passada, domingo passado, eu estava relendo uns textos de Amélia Rodrigues para concluir um trabalho. E eu achei lá uma citação de Amélia Rodrigues que eu nunca tinha me dado conta. E disse assim, como foi bom voltar a ler isso. Quando ela disse, o Cristo renasceu entre os mais simples, os mais humildes, os mais oprimidos, para dar testemunho de que conhecia todos os sofrimentos. É aquela hora em que você olha e faz aquela carinha do WhatsApp. Isso é óbvio, pelo menos para mim. Mas eu precisava ver isso escrito, ler de novo. E nem era a primeira vez que eu estava lendo esse texto de Amélia Rodrigues. Mas talvez agora eu tenha maturidade para entender. O Cristo renasceu entre os mais pobres, os mais sofridos, para dar testemunho de que conhecia todos os sofrimentos. E conhecia todos, não apenas as limitações físicas, mas sobretudo as limitações emocionais. Quantas pessoas procuraram Jesus para um atendimento fraterno? Dos mais simples às pessoas mais vultosas. O que fez Nicodemos? Procurou Jesus para um atendimento fraterno, porque ele estava confuso. Ele entendia, ele intuitivamente, ele tinha certeza ali da reencarnação. Ele precisava, era de um argumento por autoridade, de alguém de fora daquele ciclo com o qual ele convivia, para confirmar as suas intuições, porque se ele voltasse a conversar com os homens do Sinédrio, essa ideia que lhe era lógica seria negada. Então ele vai conversar com Jesus. O que fizeram inúmeras vezes Marta e Maria e Lázaro, recebendo em sua casa Jesus, atendimento fraterno. Aquela suposta reclamação de Marta, Senhor, né? Mas diga aí para Maria vir aqui me ajudar. Na verdade, ela falava, talvez, de um cansaço emocional dela. Senhor, eu também queria estar aí te ouvindo, mas é preciso que alguém dê conta do pragmático, né? Do jantar, servir à mesa. E provavelmente deve ter ouvido de Jesus uma resposta que não apenas foi aquela que Maria ficou com a melhor parte, mas ele deve ter exaltado Marta pelo que ela fez. Cuidou daquele jantar e serviu. Então essa exaltação de Jesus, esse elogio, esse reconhecimento, ele é extremamente importante para alguém que está em uma vicissitude.
Eu não estou falando de quem está em vicissitude por rebeldia, que são muitos os casos. Aquela pessoa impertinente, em que, com todo respeito à sua impertinência, todas as opções que lhe são apresentadas são negadas. Eu estou falando daquela outra pessoa, que muitas vezes somos nós, que vamos ouvindo nãos pela vida. E quando ouvimos um sim, ele é profundamente fomentador da nossa disposição. E talvez se nós lêssemos Jesus melhor e o ouvíssemos melhor e compreendêssemos o Espiritismo em sua profundidade, nós faríamos uma releitura do que significa agradecer e elogiar. Porque nós sempre reclamamos. E se reclamação resolvesse, o mundo seria perfeito, já teria passado até de regeneração. Mas nós estamos em provas e expiação. E às vezes essas provas se tornam pesadas para nós. Precisamos lembrar-nos e lembrar aos outros de que o jugo com Jesus é suave e leve. Não nos julga, não nos condena, fala as nossas vicissitudes e por isso Allan Kardec tem esse olhar, né, desse aperreio, dessa loucura, dessa agonia que vem das experiências humanas. Num tempo como esse, de muita convulsão social e muita gente que pode, com mais fragilidade emocional, enlouquecer. Talvez eu já tenha um par de anos que permita dizer que vi outros momentos desses. Passamos. Estou particularmente me lembrando de algo que eu não me lembrava há dezenas de anos, mas algumas pessoas aqui vão lembrar. Quando o dinheiro que tínhamos no banco foi confiscado. Que loucura foi aquela? Quanta gente ficou endividado, quanta gente perdeu o rumo e quanta gente acertou o passo, porque conseguiu ter a serenidade necessária para entrar nos trilhos. E numa pequena digressão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo para um outro texto do próprio Evangelho sobre os bens materiais, Kardec apresenta um raciocínio muito lúcido e que é uma regra de ouro, pelo menos para mim, entre tantas outras regras. Se nós pensássemos em distribuir os bens materiais de forma equitativa entre todos os habitantes da Terra, logo haveria os que sabem perder, os que sabem ganhar. Fecha aspas. Frase do codificador. Isso vale para toda e qualquer crise. Numa crise social, há quem perca o juízo e há quem ache o passo. E seria muito importante prevenir os que perderão o juízo, lhes falando exatamente sobre as bem-aventuranças, sobre a prevenção da loucura e do suicídio. Para completar esse parágrafo, e nós estamos ainda no primeiro parágrafo, Kardec diz assim: se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos, que, se não fora isso, o teriam perturbado. Vejam a lucidez do codificador. A partir da lógica apresentada pelo Espiritismo, nós conseguimos aurir, conquistar essa calma e essa confiança no futuro. Porque é a partir do Espiritismo que nós vamos entendendo a atual existência, o seu arranjo reencarnatório, as dificuldades como etapas do caminho. O Espiritismo não faz uma apologia ao sofrimento, ao contrário, nos ensina a acolhê-lo. O Espiritismo não nos traz uma visão pessimista da vida, ao contrário, nos traz uma visão otimista, para que nós encaremos o momento de dificuldade como um momento em que os nossos talentos de resignação, de esperança, de confiança,
serão multiplicados nessas horas em que parecem escassear as nossas forças. E todos nós que aqui estamos com algum tempo de espiritismo, nós sabemos o quanto somos guiados pelos bons espíritos e o quanto eles estão à nossa disposição. É uma espécie de download em banda larga, em tempo real, à nossa disposição. Nós precisamos conectar o nosso Wi-Fi com eles. Os espíritos amigos e superiores não nos cansam de nos dizer que nos atenderão quando nós por eles chamarmos. Mas às vezes nós somos muito orgulhosos para reconhecer os nossos limites e clamar pelos bons espíritos. Mas todos nós que temos experiências, e poderíamos contar aqui algumas delas, todos nós, se pudéssemos ficar aqui até a madrugada, todos nós testemunharíamos aquilo que Joana de Ângeles afirma no livro Vida Feliz: o socorro chega antes. Numa situação difícil, depois de atravessá-la, observe se o socorro não chegou antes. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Outro dia eu vi uma leitura belíssima do Socorro Chegou Antes, do nosso amigo José Raimundo, ex-presidente da Federação Espírita Paraibana. Ele passou um momento, teve muito doente, teve um AVC. Eu ouvi a narrativa de Raimundo em sua casa, quando ele disse assim: eu tenho 5 filhos. E na hora extrema de minha vida, os 5 foram indispensáveis porque cada um tomou conta de um aspecto. Que leitura! Eu fiquei olhando para Raimundo e aquilo me trouxe uma admiração por ele tão grande. Alguém olhar para a vida e dizer: Deus me deu 5 filhos, eu cuidei dos 5 filhos, já são adultos, para que na hora da dificuldade esses filhos estivessem lá. Que leitura extraordinária! Às vezes é a de uma pessoa desconhecida, apareceu ali, naquele momento. E às vezes é apenas uma intuição. É o socorro da prece. É aquele momento em que decidimos simplesmente parar, orar, buscar a inspiração dos bons espíritos. E se não é a solução, é no mínimo a calma, a resignação, a confiança, a lucidez de raciocínio para começar a resolver a situação embaraçosa, embaraçada, dificultosa que ali se apresenta. E dizendo isso, amigos, deixo aqui então a sugestão para que todos possamos ler em casa com calma esse item do Evangelho segundo o Espiritismo e ler esse capítulo. Ler mais de uma vez, ler com calma, repetir a leitura, às vezes fazer a leitura em voz alta para ouvir a sonoridade das palavras de Kardec, ler de forma desacelerada. Às vezes o importante nem é ler o item todo, é um parágrafo, nós lemos o primeiro parágrafo apenas e verificar quanta informação no sentido reflexivo, não é a quantidade da informação, é a profundidade da reflexão que fazemos lendo este manancial que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço profundamente a atenção com que me ouviram, a presença dos espíritos amigos, nos apoiando, nos inspirando, e que esta casa possa ser muito abençoada pelo trabalho que faz nessa região. Muita paz a todos.